Bom dia, queridos e amados irmãos, mais um dia, nesta quarta-feira estamos juntos para estudar a Palavra de Deus. Estamos estudando nesse segundo trimestre o nosso guia de escola sabatina que traz o tema A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Nesta semana, queridos, estamos estudando a lição de número 10, que traz o tema A Nova Aliança. Que nova aliança que é essa? O verso para memorizar encontra-se ali no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 31, que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Queridos, e nesta quarta-feira, dia 2 de junho, estamos refletindo aqui sobre o assunto em relação à nova aliança, que fala sobre a aliança superior. Por que esta aliança é superior? Vamos entender isso nessa lição de hoje. Vimos então, queridos, que em relação aos elementos fundamentais, a antiga e a nova aliança são iguais. O ponto principal é a salvação pela fé em um Deus que perdoa nossos pecados, não pelos nossos méritos, mas somente por causa da sua infinita graça. Como resultado desse perdão, entramos em um relacionamento com Ele, no qual nos rendemos em fé e obediência à sua lei. No entanto, queridos, o livro de Hebreus chama a nova aliança de aliança superior ou superior aliança. Mas o que isso então significa? Em que sentido uma aliança é superior à outra? Vamos entender aqui, lendo lá em Hebreus, capítulo 8, versos 7 e 8. Qual era o problema com a antiga aliança? Abra então a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 8, versos 7 e 8. Diz assim: Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Vamos ler também o verso 9, que diz assim: Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Vejam bem aqui, queridos, que a aliança é proposta por Deus. Logo, essa aliança não poderia haver algum defeito que pudesse impedir o conserto do povo com Deus. Com certeza, tudo aquilo que Deus faz é metodicamente perfeito. Queridos, o problema da antiga aliança não era a aliança em si, mas o fracasso do povo em aceitá-la pela fé. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 4, verso 2. Iremos confirmar isso. Que diz assim: Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles da antiga aliança. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Queridos, a superioridade da nova aliança sobre a antiga é que Jesus, que havia sido revelado por meio dos sacrifícios de animais na antiga aliança, foi apresentado na nova aliança por meio da realidade da sua vinda a esse lugar e da sua morte e ministério sacerdotal. Em outras palavras, a salvação oferecida na antiga aliança é a mesma oferecida na nova. Por quê? Porque ambas é baseada no pacto de sangue, no sangue de alguém inocente que deveria morrer no meu e no seu lugar. Contudo, na nova há uma revelação maior e mais completa do Deus da aliança e do amor que ele tem pela humanidade caída. Jesus é a expressão maior do amor de Deus para a humanidade, uma vez que ele se revelou a nós, se encarnou e habitou entre nós, nos ensinando a sua lei que traz a essência do amor. Ela é superior no sentido de que tudo que havia sido ensinado por meio de símbolos
e tipos no Antigo Testamento teve cumprimento no nosso Senhor Jesus. Todos os móveis ali, os utensílios no santuário apontavam para Jesus, cuja vida sem pecado, morte e ministério sumo sacerdotal foram simbolizados no serviço do santuário terrestre. Queridos, agora, em vez de símbolos, tipos e exemplos, temos o próprio Jesus, não apenas como cordeiro imolado que derramou seu sangue pelos nossos pecados, mas que permanece hoje como sumo sacerdote no céu, ministrando em nosso favor. Abra aí a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 7, verso 25 e 26, para você entender isso melhor. Diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus intercede por nós como sacerdote lá no céu, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Que texto maravilhoso, queridos. Esse texto aponta aquilo que Jesus fez por mim e por você. Embora a salvação oferecida seja a mesma, essa revelação mais completa de si mesmo e da salvação encontrada nele, no nosso Senhor Jesus, conforme revelada na nova aliança, torna a nova aliança superior à antiga. Queridos, que palavra o autor usou para descrever os rituais do santuário na antiga aliança? Isso é curioso a gente saber. Abra aí a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 8, verso 5, que diz assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Olha lá agora lá em Hebreus, capítulo 10, verso 1, para você entender melhor esse assunto. Hebreus, capítulo 10, verso 1 nos diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, ou seja, Jesus não havia vindo ainda, mas ele viria, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Queridos, essa lição de hoje nos mostra a importância de darmos valor ao sacrifício de Jesus. Se Jesus não tivesse sido uma realidade da sombra da antiga aliança, que era representada ali no cordeirinho, dentro do santuário, que morria no meu e no seu lugar, se Jesus não tivesse sido realidade, né, o nosso cordeiro real, nosso cordeiro verdadeiro que morreu no meu e no seu lugar, que morreria no meu e no seu lugar, jamais teremos a oportunidade de salvação. Essa lição de hoje serve para você entender aquilo que Jesus fez por você. Saiba que Jesus te ama demais, queridos. Talvez você esteja preocupado, triste, né, com as suas dificuldades de servir a Deus, com seus pecados, talvez alguns até acariciados. Saiba que Jesus sabia do seu problema quando ele estava ali na cruz. E ele não desceu, ele não desistiu de você, porque ele te ama e ele confia em você. E ele nos deixou também o Espírito Santo para estar dentro de nós e nos ajudar a vencer as nossas dificuldades que são impulsionadas pela nossa natureza pecaminosa. Se nós de fato buscarmos o Senhor em oração, em comunhão e principalmente comunhão com a sua palavra, iremos alcançar a graça de Deus de refletir o caráter de amor de Jesus às pessoas que nos cercam. Tenha hoje um dia abençoado na presença de Deus e que as pessoas possam desfrutar na sua vida o caráter de amor do nosso Deus. Muito obrigado, fique com Deus e tchau!